Vamos lá, eu abri o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o item 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo. E é um item longo, eu não vou ler ele todo, depois vocês completam aí, além de começar então. A pergunta que Kardec faz, e quem responde é Bernardinho. Então, Kardec pergunta o seguinte: deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Responde então o Espírito Benfeitor: nós vos temos dito e repetido 1000 vezes que estáis nessa terra de expiações para concluir as vossas provas e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, os juros da dívida que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funestas consequências. Algumas pessoas são de opinião que, do momento em que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Existem até aquelas que chegam a crer que não só não se deve fazer nada para atenuá-las, como também ao contrário. É preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que sejam mais proveitosas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem seguir? E se vosso Pai misericordioso não determinou o sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça havia aberto? Portanto, quando um de vossos irmãos for atingido, não deveis dizer: é a justiça de Deus. É preciso É a justiça de Deus, é preciso que siga o seu curso, mas sim afirmar: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento, se não foi dado a mim também como prova, ou talvez como expiação, acabar com o mal em seu lugar, colocar a paz. Temos depois mais 2 parágrafos que eu peço que vocês leiam, tá? Bom, então vamos fazer a nossa prece. Boa noite aí, DH, boa noite, Dedê, que chegaram. Então, vamos unir então os nossos pensamentos, serenando aí o nosso momento tão importante de prece para que o nosso estudo transcorra então em plena harmonia, graças a Deus. Bondoso Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, aqui nos apresentamos, Senhor, reunidos em Teu nome para o estudo da doutrina espírita. Pedimos, Mestre, abençoa o nosso grupo, abençoa esse momento, Senhor, de estudo, abençoa os companheiros encarnados e desencarnados que se fazem presentes, reunindo assim, Senhor, semanalmente, para que a nossa preparação, nosso aprendizado, a nossa educação espiritual, Senhor, se processe passo a passo, segundo a orientação doutrinária. E te pedimos, Mestre, facilita o nosso entendimento, ajuda-nos, Senhor, no raciocínio, deixa conosco, Senhor, teus mensageiros que irão conosco, harmonizando, classificando as nossas ideias, e que assim, Senhor, saiamos daqui mais conscientes da nossa realidade espiritual,
mais conscientes, Senhor, da situação que encontramos e encontraremos quando sairmos da carne. Já que os estudos, Senhor, feitos pelo companheiro André Luiz, que reporta para nós a realidade do mundo espiritual, nada mais é do que um material que nos possibilita, Senhor, nos prepararmos melhor para a nossa trajetória depois da encarnação e nas reencarnações sucessivas, Senhor, que ainda iremos necessitar. Agradecemos, Senhor, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos hoje e assim, Jesus, nós te pedimos em teu nome, em nome da espiritualidade benfeitora e amiga do Espiritismo.net, em nome da direção espiritual desse estudo, Senhor, em nome dos nossos guias e benfeitores espirituais, mas, sobretudo, em nome de Deus, a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Se conosco, Senhor, graças a Deus. Na semana passada, estudamos a primeira parte desse capítulo. O estudo está ficando assim, pena que está acabando, esse livro é tão bom, né? Mas o capítulo de hoje, a gente vai concluir o estudo com o nome, o capítulo 16, Encantamento Pernicioso. E semana passada foi o Sérgio, né, que fez o estudo. Ele parou no parágrafo que inicia com o benfeitor explicou-me, não é isso? E termina com texto e otimista. Vamos começar isso, vamos começar isso. Mas vamos fazer um comentário um pouquinho aqui do que você estudamos semana passada, né? A gente está falando agora sobre o médium, né? Sobre a dona Isaura. Durante o trabalho, né, se apresentou simpático ambiente pessoal, radiações brilhantes em redor do cérebro físico e que após o encerramento do trabalho, ela, né, se mostra como está, né, o pensamento dela. São emissões, André fala de emissões de consciência política cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagar em torno dela alguma lâmpada. Então, durante o trabalho, sob a influência do benefício espiritual, né, a médium se apresenta um ambiente simpático. Porém, quando a gente fala, a gente escuta na casa espírita, né? Quando a gente está dentro da casa espírita, a gente está no ambiente juridicamente preparado, aqui também, né, na sala virtual. Aí quando a gente bota o pé fora, a gente desarma, né? Aí a gente volta ao nosso ambiente mental, né? Então é isso que a gente vai continuar estudando hoje, que André fica espantado e pergunta ao dirigente espiritual do grupo, que é o companheiro Sidônio, né, o que é isso? O que está acontecendo? E Sidônio fala para ele que ela está debaixo de verdadeira tempestade de filhos malignos. E pergunta sobre o socorro, André pergunta, e seu socorro sempre se faz presente, né? Porém, né, é a questão do a liberdade de pensamento, a liberdade de escolha, né? O que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio, que é o que está acontecendo com a grupo aqui. Enfim, e eles vão acompanhá-la. Ela está caindo, segura aí, chefe. O casal, né, Isaura e o irmão Silva, né, vão ao repouso físico, né? Esse grupo é um grupo familiar, a reunião acontece na casa deles, né? E eles então vão ao repouso do corpo físico, em desdobramento, né? Os dois espíritos então se emancipam, né? E o irmão Silva, né, ainda faz uma colocação que gostaria tanto, desejar tanto que Isaura viesse, mas não me atendeu os amigos. Então, o irmão Silva é direcionado, né, para um grupo de estudo, né,
E a dona Isaura, então, vai ao encontro dos companheiros espirituais com quem está se afinizando. Então, foi isso que estudamos semana passada. Vamos ler o último parágrafo da semana passada. Então, o benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura, no fundo, era a senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ali estava a fim de ajudá-la quanto possível na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente. Nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Não é mesmo? Boa noite, e aí quem chegou foi o Marcos, né? Então foi aí que o estudo parou semana passada, né? Então o bem, né, reclama, então, servidores livres, contentes e otimistas. É assim que temos que nos sentir, né? Assim que temos que nos apresentar para o trabalho, assim que temos que nos esforçar para permanecer enquanto trabalhadores espíritas, livres, contentes e otimistas. Então vamos começar o estudo. Bem-vindo então, Marcos, bem-vindo. A Elô está aí na recepção, junto com a Gabriel, Lisa também, Beth, então podem aí orientar o companheiro que está entrando hoje. Vamos começar então a leitura do primeiro parágrafo desse estudo da noite de hoje. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em torno de compreensão mais alta. Sabia a saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme tresloucado só poderia conduzi-la à perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos espinhadeiros fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento. Vamos dar uma paradinha. Achei bem interessante o esclarecimento que Sidônio fala acerca da perda temporária das possibilidades de serviço. Tá? E eu fui ver no livro dos médios a questão dessa suspensão temporária, né? Como é que isso acontece? Eu fui lá, capítulo 17, formação dos médios, perda e suspensão da mediunidade. A pergunta é assim, a pergunta 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, quer para manifestações físicas, quer para a espírita. Então, as respostas dos espíritos são algumas perguntas sobre esse assunto. Primeira pergunta: os médicos podem perder a faculdade que possuem? Resposta dos espíritos: isso acontece frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Porém, muitas vezes também trata-se apenas de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Por favor, mande por de vocês, mas conversa com um amigo do companheiro Marcos, que está aí, tá? Por favor. Abre o PVT com eles aí, por favor, e conversa com eles. A segunda pergunta: a causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido? Resposta dos espíritos: seja qual for a mediunidade de que o médium seja dotado, ele nada pode ser um recurso simpático dos espíritos,
Quando nada mais obtém, nem sempre porque lhe falta faculdade. Muitas vezes são os espíritos que não querem mais ou não podem mais servir espíritos. E a terceira pergunta: o que pode provocar o abandono de um médico pelos espíritos? Resposta: o uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando ele dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se recusa a transmitir nossas palavras aos nossos vasos encarnados, que os chamam que necessitam ver para se convencer. Esse dom de Deus não foi concedido ao médium para seu deleite, ainda menos para servir sua missão, mas tendo em vista sua própria melhoria para fazer com que os homens conhecessem a verdade. O espírito percebe que o médium não corresponde mais às suas expectativas, não aproveita das instruções, das advertências que lhe dá, e retira para buscar o Cristo. Mas, então, na verdade, né, a interrupção acontece por causa do nosso comportamento. É isso que diz o Espírito. Em resumo, que eu li aqui, eu entendi assim. Né? E essa interrupção é um pedacinho da resposta da pergunta 4, nem sempre uma punição. Né? Às vezes até uma demonstração, solicitude do espírito, para quem o pede da pessoa, que é proporcionar um repouso material que é necessário, nesse caso, não permite com os espíritos. Então, mediunidade é uma coisa, uma faculdade mediúnica. Né? O estudo da mediunidade eu acho muito bonito. Então, sempre que eu pelo menos eu, procuro, quando o estudo que eu faço fala sobre isso, eu gosto muito de usar o livro dos médiuns para dar um embasamento do estudo. E hoje esse capítulo vamos falar só sobre isso, né? Sobre o intercâmbio mediúnico da companheira, que é uma medianeira, né? Que está ali conversando com os espíritos que está se afinizado atualmente. Então, quando o Sidônio fala, né, que ela tem extensas possibilidades no serviço, mas, se quiser, pode perder temporariamente. Outro recurso não nos cabia, senão de entregá-la à corrente da própria vontade. Que é para isso que ela está sendo encaminhada. Né? Vamos continuar, então, aqui. Né? Então, é livre-arbítrio dela. Né? Livre-arbítrio, que faz parte da potência da nossa potência da alma. Né? Depois de pacientes elucidações, continua André, Sidônio concluiu num sorriso melancólico: educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão ou a queda temporária. Mas não é isso. Quem constrói a estrada, quem é que planta e colhe a individualidade. Então, o espírito imortal é o responsável pela sua colheita. A ascensão sublime ou queda temporária. A esse tempo, continua André, acompanhávamos a senhora Silva fora do campo de carne, a fugir de seu domicílio para Via Pública. Estudou o passo até encontrar a velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual, os que se converteram e levantaram a serviço. É evidente que esperavam, com o propósito deliberado, de intoxicar o pensamento. Então, não são inimigos, né? Não são, na verdade, o objetivo, né, desses irmãos aí, malfeitores desencarnados, como Deus classifica, é a ação. Eles são inimigos do serviço de libertação espiritual. Qual é o objetivo deles? É atingir o grupo. E encontraram o elo fraco, é a companheira, a senhora Silva. Ela é o elo fraco. Então, nela é que eles estão, né, investindo para que o grupo se desfaça. Vamos ler mais um pedacinho para depois comentar essa parte. Abeiraram-se dela amistosos, macios, sem se aperceberem de nossa presença. Com que então, Dona Isaura, disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão, a senhora tem sofrido bastante e
seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias infantis. Então o senhor também sabe? Pergunta ela. Como não? Comentou o interlocutor enfático. Sou um dos espíritos que a protegem. Sei que seu esposo tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido infeliz por toda parte, compreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Vou dar uma paradinha aí. Então, a gente vai ler um pedacinho do livro chamado Diálogo com as Sombras, do Hermínio de Miranda, né? O capítulo é bem no início do livro, tá? Bem no início, esse livro é muito bom, né? É o segundo capítulo que fala das pessoas. E ele vai ele vai Peraí que eu perdi a marcação. Deixa eu ver os nossos dos médios. Tem um capítulo que fala só sobre obsessão. Que é o capítulo 23. Onde Kardec colocou o seguinte para nós. Entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão, que é o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Sabe? Nunca ocorre senão através dos espíritos inferiores que procuram dominar. Os maus espíritos ligam-se àqueles nos quais encontram um ponto de contato. Se chega a dominar alguém, identificam-se com o próprio espírito deste e conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão, então, apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão, de certa maneira, é um termo genérico, através do qual designa-se este gênero de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. A fascinação apresenta consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu raciocínio relativamente às comunicações. Mais à frente ele fala para nós o seguinte, ó. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. De fato, graças a esta ilusão que dela decorre, o espírito conduz aquele que ele conseguiu dominar, como faria com o cego, fazendo aceitá-las teorias falsas, doutrinas mais diversas, como se fosse a única expressão da verdade. Enfim, então, esse capítulo é muito interessante para a gente tornar a ler, nós médiuns, né? E na pergunta 243, dentro desse capítulo, reconhece então a obsessão pelos seguintes caracteres. Ilusão, que apesar da inteligência do médium, impede de reconhecer a falsidade e o tipo das comunicações que recebe. No caso aqui, né, a influência. Crença na infabilidade, na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam sob o nome de espectáculos venerados, sem coisas falsas ou absurdas. Disposição para afastar-se das pessoas que podem lhe dar outros conselhos e levar a mal a crítica a propósito das comunicações que recebe.
Então, eu li esse texto aqui para nós, que é o que a gente vai ver a seguir, o que o Espírito está fazendo, né, o que ele está direcionando, né, o pensamento da médium para a questão, para conseguir afastá-la, para acabar com tudo, né? E o que ele vai fazer daqui para frente é convencê-la de que a mediunidade dela não é o que ela vive. Vamos tomar mais um pouquinho à frente. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada, esta é que é a verdade. Sofro infinitamente, não existe criatura mais desventurada que eu. E que o Espírito vai comentar. Reconheço, acentuou o loquaz perseguidor. Reconheço a extensão dos seus padecimentos morais. Vejo-lhe o esforço e o sacrifício e não ignoro que seu marido eleva a voz das preces através das sessões habituais para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plenoração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que me frequentam no lar. Olha o porquê do elo fraco, né? Na verdade, a companheira, no relacionamento do casal, o ciúme, que é a questão da posse. Já vimos antes, quando se fala dela da exclusividade do marido, né? E justamente é esse lado que o espírito enganador vai abordar e vai colocar aí a semente da discórdia. E ele fala o seguinte para ela, ó. Envolvendo a médium imprevidente na melifluidade das frases aducia. É um absurdo. Dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. A gente sabe que o benfeitor espiritual só aconselha o bem. E no livro dos Espíritos, a gente vai ver na pergunta 464, aqui está como pensamento, mas nada do pensamento a gente vai utilizar para a missão de hoje. A pergunta é: como distinguir se um pensamento sugerido, uma ideia sugerida, vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta dos Espíritos: estudai a coisa. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Se nós aceitamos, né, a sugestão, a ideia, o pensamento desse tipo de companhia espiritual, né, é porque nós não estamos refletindo, estudando, distinguindo que conselho é esse que o Espírito está nos dando. Hoje estamos tendo a oportunidade de ver nesse estudo o que é a influência, né, do espírito perseguidor, que André chama de malfeitor, né? E mais à frente, a pergunta 465, o que objetivos expressivos e efeitos nos impulsionam para o mal? Resposta: para nos ver sofrer por Deus. E a subpergunta A, isso diminui seus sofrimentos? Resposta: não, mas eles o fazem por inveja de terceiros mais puros. E a subpergunta B, de que natureza é o sofrimento que querem infligir? A resposta: que resulta de estar em uma ordem inferior e afastado de Deus. E a 467, que é o que a gente deve trabalhar ao final, que é podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal, que nos falam sim, pois eles só se apegam àqueles que os chamam através de seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Que é o que a gente está vendo aqui hoje com a nossa companheira Isaura. Então vamos continuar aqui. É um absurdo dorme vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. É a que ela responde: é isto mesmo. Confirmava a pobre senhora, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem,
repentinamente presa no tapete de pé. Estou rodeada de gente desonesta. Nunca sofri. Então, essas queixas e lamentações da médium, da dona Isaura, é que abrem a porta para o assédio dos espíritos aí que estão com a tarefa de desarticular o grupo mediúnico. Indicando o quadro triste, Sidônio informou. Sidônio, o diretor espiritual do grupo, né, o diretor espiritual. Antes de tudo, fala Sidônio, os agentes da desarmonia perturbam os sentimentos de mulher, para em seguida aniquilar as possibilidades funcionais. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos. Então, isso, meus irmãos, a gente sabe. Quando, e a gente vai mais para frente, eu vou até falar isso nesse comentário mesmo. Quando a gente, quanto mais a luz se instala, mais mariposa, mais afinidade, mais as mariposas. Então, quanto mais a gente está, né, se envolvido em trabalho do bem, quanto mais a gente está aqui no grupo, a casa, a causa espírita, mais a gente vai ser observado, não é obsidiado, não. Só existe obsessão porque existe a porta aberta, né, à questão da afinidade, a porta aberta. Agora, observado a gente vai ser. Então, a importância da união do grupo, a gente vai ver que é fundamental. Né? Vamos ler mais um pedação que ele fala aqui, ó. O ciúme e o egoísmo, então, são as paixões. Né? O ciúme é o egoísmo, é uma das facetas do egoísmo. Então, o espírito está investindo nesse lado da esposa, se alimenta, que é o exclusivismo afetivo, permitiu que a ligação se instalasse, né, mente a mente, e a partir daí ele consegue, com a trama, envolvê-la, e ela passa a confiar no espírito, aí depois ele vai investir na médium. Primeiro ele investiu na esposa, na mulher. Conquistou-a, ele vai então investir agora na médium. Então continua Sidônio falando. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou. Repara, o inteligente obsessor abraçou a senhora, parcialmente desligada do corpo, prosseguiu. Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos. Os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, conhecem os padecimentos humanos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido fiel. Abstenha-se de receber do sexo de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas, que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Agora eu vou pegar aqui para nós o trechinho do diálogo com as sombras. Aqui, ó. É nas pessoas. O meu é página 59, é o livro. Quando os companheiros encarnados fazem vida a nós, do grupo, mais uma vez lembramos, é vital que os unam laços da mais sincera e descontraída afeição. O bom entendimento entre todos é condição indispensável, insubstituível, se o grupo almeja tarefas mais grandes. Não pode haver desconfianças, reservas, restrições mútuas.
Qualquer dissonância dos componentes encarnados pode servir de instrumento de desagregação. Os espíritos desarmonizados sabem tirar partido das situações, pois é esta a sua especialidade. Muitos deles não têm feito outra coisa, infelizmente, para eles próprios ao longo dos séculos, senão isto: atirar as criaturas umas contra as outras, dividindo para conquistar. Nem sempre o fazem por maldade intrínseca, é preciso entender. Eles vivem num contexto que lhes parece tão natural, justificável e lógico como de qualquer outro ser humano. Julgam-se com o direito de fazer o que fazem e por isso não se detêm diante de nenhum escrúpulo ou pergunta. Se os componentes do grupo oferecem condições de desentendimento, provocarão a desagregação impiedosa, que para eles isso é questão de vital importância, a fim de continuarem a agir na impunidade temporária e se refrigerar. Assim sendo, é melhor que um grupo com dissensões internas encerre suas atividades, pelo menos por algum tempo, até que se afaste dos elementos dissonantes. Não se admita, num grupo responsável, empenhado em trabalho sério, qualquer desarmonia interna, como disputa por diversos postos. Dirigente, médico principal das atividades. O dirigente do grupo não se senta à cabeceira da mesa e dá instruções. Ele é apenas um companheiro, um coordenador, um auxiliar e suma. Os verdadeiros responsáveis pela tarefa global se acham no momento, mais à frente, no momento em que a desentendimento e a desafeição começam a medrar entre os encarnados, o grupo está em processo de desagregação. Isso implica dizer que os elementos perturbadores dessa harmonia interna devem ser totalmente identificados. Então, é o que está acontecendo. Está acontecendo aqui. O grupo não tem harmonia, o grupo está em condição de desentendimento, e aí que os espíritos harmonizadores estão investindo. Tá? Então, temos o diálogo com as sombras. Vamos dar mais uma andadinha aqui no nosso livro, porque o relógio é implacável. Então, o espírito diz a ela o quê? Para ela não participar da reunião. Né? E ela pede o quê? Médium vigilante, arregalou os olhos, impressionada com esta reflexão entre as palavras ouvidas, e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio. O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia. A senhora não nasceu com a vocação do picadinho. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente, envolvendo-a nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhadores bem intencionados a duzir. Já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável acautelar-se. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de válidas influências de espíritos perturbados de alta percentagem dos produtos do seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginário intercâmbio? Não crê em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar a criminalidade excessiva, lançando-a à cristandade da vítima. Pronto. Daí o cenário para que o médico se afaste da casa. Eu me lembro, meus irmãos, um dia que eu fui conversar com a tia Cidinha, né, tia Cidinha, uma das curadoras do Centro Espírita, e quando o Altivo desencarnou, com certeza,
certeza. Ela assumiu a presidência do centro, a médica, positiva, trabalhadora, incansável. Incansável. Aí as dificuldades nossas, né, a questão do trabalho, até da mesa mediúnica. Ela olhou para mim e falou assim, isso é coisa, cabeça de médium é assim mesmo, continua no trabalho. Porque a gente fica, né, quando a gente tem as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, a gente vai conversar com o médium né, mais antigo, com o irmão nosso, que tem possibilidade de orientar. E foi o conselho que ela me falou. O conselho que ela me deu. Cabeça de médium é assim mesmo, continua. E a gente aprende a necessidade da meditação, a necessidade da reflexão, nas avaliações após a conclusão do trabalho. Nós, na Casa Espírita, nós temos, faz parte da tarefa, a avaliação no final. A gente se teve dificuldade, se não teve dificuldade, que tipo de dificuldade foi, e o diretor do trabalho orienta, a gente também se aconselha com os espíritos, enfim. Tudo para quê? Para fortalecer a nós médiuns a manutenção da tarefa. Porque, às vezes, a gente não faz ideia da importância da tarefa. A tarefa, nós temos um compromisso assumido, ainda na erraticidade, com a espiritualidade, de sermos medianeiros. Os verdadeiros trabalhadores são os intérpretes dos verdadeiros trabalhadores. E o trabalho que fazemos de socorro espiritual, fazemos porque necessitamos de participar daquela tarefa. É uma tarefa maravilhosa, né? Então, o espírito está ali, né, mas por que ele está conseguindo fazer isso? Porque ela ofereceu um campo mental propício. Então, ó, quando ela vai para o repouso físico, o espírito vai procurar o quê? A companhia espiritual com quem ela se afiniza, no caso, o companheiro. Né? E ele já está envolvendo, então, pegou ali aquele ponto fraco da esposa ciumenta, né? Trabalhou muito bem, criou vínculo, né? E depois disso ele vai, então, vai investir na questão de afastar o médium e acabar com a célula. Porque ele quer deixar extinguir o grupo se reúne na casa dela. Né? Continua então aqui. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conservação da sua. Espantado com a facilidade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquilo. Não será razoável defendê-la? Pergunta André. Ele sorriu compreensivamente e anunciou. Todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece do socorro fraternal, senão prepará-la à própria defesa. Trabalhou mediunicamente conosco. Ele vai dizer como é que foi, né? O socorro, hein? Como é que ela foi socorrida? No trabalho. Ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo e permisso. Que é o pano de fundo aí, né, que abriu a brecha para ela ser assediada. Colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria prestou-nos os lábios a fim de ensinarmos o princípio de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento ao substituidor, perdeu o equilíbrio, entregando-se inerme a entidades que exploram o sentimentalismo. Então, meus irmãos, quando a gente está na casa espírita, a gente está com esse intercâmbio aqui que Sidônio fala. Né? Estamos ali ouvindo as preleções, ouvindo a prece, mentalmente repetindo as palavras da prece, aproveitando o ambiente espiritual. Mas quando a gente bota o pé fora, a gente tem que buscar nos mantermos com o pensamento elevado o máximo possível. Com certeza, Lisa, ainda tem muito médico que age assim hoje em dia. Claro que sim. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, meu irmão. Vamos entender a dificuldade do próximo também, né?
Porque a gente tem que se esforçar muito para fazer a vigilância dos nossos pensamentos. A questão do ciúme, que nada mais é do que o egoísmo, é o orgulho, né? Eu sou médio melhor que fulano, né? As minhas comunicações, meu socorro, eu sou o principal. Isso aí é brecha na certa. Brecha na certa. Então, vou continuar aqui. Fez significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados e explicou. Estes companheiros retardados procedem com os médios à maneira de ladrões, que depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam e obrigam na tomada do lugar, compelindo-os a sentir-se na condição de mentiroso e explicador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmo e sutil, obrigam-no a acreditar-se fantasiosos e expressivos. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriquece. Precisamos de muita vigilância, muita monitoração, e buscarmos sempre o aconselhamento do nosso terapeuta, que é o Mestre Jesus. Estar sempre levando o pensamento, pedindo a ele força, coragem, ensinamento, através dos benfeitores. Precisamos ter muita afinidade com os nossos guias, principalmente com o nosso benfeitor espiritual. Esse espírito que está conosco, que nos acompanha, conhece detalhadamente o nosso planejamento. Porque a gente não deixe a tarefa. Não pode deixar. Não tem como. Porque se nós, olha, mas é uma brecha na certa. Qualquer dificuldade, cabeça de médio, é cabeça cheia de perturbação. Não pode deixar abrir brecha, não pode. Mas não há recurso, pergunta André, em que ir sensibilizado de afastar semelhantes malfeitores? E aí, o que vocês acham? Resposta de Sidônio. Sem dúvida, elucidou Sidônio, bem-humorado. Em toda parte existe convenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas, na intimidade de nossa tarefa, o que será mais aconselhável? Espantar mosca ou curar a ferida? Curar a ferida, claro, né? Sorriu enigmático e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro entre encarnados e desencarnados deve aproveitar em benditas experiências e não nos compete subtrair o ensinamento onde existe. Enquanto um trabalhador da mediunidade presta ouvidos a histórias que lisonjeiam a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo superior e o fenômeno acima do serviço publicado no plano. Orgulhoso, né? Personalismo inferior, bom. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados viciosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evoluídos que tudo fazem inutilmente pelo reerguer do caminho. Então, cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta, convive com as entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde, verificando as horas preciosas do espírito. E aí vai valorizar, aprende pela dor, aprende. A gente não aprende pela dor? O médio, enquanto individualidade, enquanto médio também. A esse tempo, o obsidente de Dona Isaura afirmava em oratório. Fala antigo, né? Estude a senhora no próprio caso.
Consulte cientistas competentes. Leia as últimas novidades análises e não perca a sua oportunidade de restauração sob pena de morte. Está querendo convencer a ela que o caso dela é de doença mental. E a gente sabe que mediunidade não é doença mental. Doença mental é uma doença orgânica. Mediunidade é uma faculdade, é ferramenta de trabalho. E comentava Sacrismo: falo em nome das esferas superiores na qualidade de amigo fiel. Olha que espírito enganador, né? Enganador, ardiloso. Sim, compreendo, concordava a interlocutora tímida e desapontada. Nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores, e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, exclamando: veja o Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. Que fez o espírito? O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional que se mantinha, zombou franco. Nada disso, a senhora nada disso. É pura ilusão. Abandone o vício mental para afundar-se a maior necessidade. Sidônia voltou algo triste e informou sem recursos. Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil, não se acha condições de compreender. Mas poderemos socorrer na doutrina. O que acontece? Ela está fora do padrão mental dele. Enquanto no serviço, né, lá no Socorro, a Margarida, né, ela foi a medianeira do Sidônio. Foi através da mediunidade dela que Sidônio fez a prevenção evangélica. Né? Mas fora do corpo, o espírito, né, buscou o quê? Buscou a companhia do espírito que está se afinizando por causa do egoísmo, abriu a brecha, o campo mental, permitiu a acoplagem do espírito enganador, né, a obsidiana. Então, ela não tem como, ela vai ter que mergulhar, então, aí nessa dificuldade para poder lá na frente, então, ser socorrida. Mas ele vai tentar socorrer de outro modo, quer ver? Ó? Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira em uma reunião instrutiva, junto de vários amigos espirituais, o senhor Silva, né? E recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldades. O irmão Silva não hesitou. Em breve, regressava à Câmara Conjugal, reapossando-se do espírito do veículo. O corpo da senhora, ao lado dele, arfava em reiteradas contorções, acorrentada em invisível pesadelo. Dócil a influenciação de Sidônio, então Silva procurou despertá-la, sacudindo-lhe o rosto delicadamente. Chamou por ela. Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal, sem detença, abrindo os olhos assustadíssimos. Ela saiu de lá onde estava, o corpo volta, né, se aposta de novo, acorda, o corpo físico está ali, repousando entre aspas, que estava naquela aflição toda, né? Então quando Silva volta, acorda ela, aí ela fala: Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal sem detença, abrindo os olhos assustadíssimos. Ó, como sou infeliz, bradou angustiado, estou sozinha. Sidônio, quase incorporado ao marido complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Lembra-te, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Lembra ela, né? A fé espírita, a fé segura e os benfeitores espirituais. Ela retruca nada disso. Como assim? Tornou ele paciente. Não temos sido tão amparados através de tua própria mediunidade? Nunca protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de imaginação. Tudo é expressão de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos lembrar
que isso não é necessariamente mistificação. A mistificação é aquilo que não existe. Pode ser abismo, que é a deterioração da própria individualidade, né? Mas o que ela está sendo levada a acreditar aqui, que é realmente mistificação. Ela tá criando isso. Ela não está reportando nada dos arquivos dela, né? Ela está criando. Jamais foste mentirosa. Está fazendo ela refletir. Ó. Ele, né, sobre a influência do defeito espiritual, está fazendo ela refletir. Como mentira? Ser você mesmo. É tal coisa, a gente fala assim, gente, eu sei que a fala não é minha. Nem construo a frase dessa maneira. Isso é a fala do guia. Né? É a maneira de falar, a entonação da voz, né? O tipo de frase. Os espíritos superiores, eles utilizam a língua portuguesa, no nosso caso, né? Utilizam de maneira correta, não usam giga, constrói as frases de maneira correta, com os elementos todos. Tudo isso é um sinal de que é uma outra individualidade, né? Que ele faz ela pensar. Jamais foste mentirosa, falei para ela. Já sei, caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do terrível. Mas Jesus nos auxiliará no futuro reajustamento. Como sempre, né, meus irmãos? Jesus sempre nos auxilia. Nesse momento, Sidônio voltou-se para mim e lembrou. Penso, André, já assististe à fase culminante da lição. E esta conversa agora seguirá até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora inexplicável, mais exclusivista e vigilante. Ciumenta, né? E vigilante. Volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite. Profundamente tocado pelo que vira, agradecimento bastante. Vamos aproveitar nós também o ensinamento desta noite. A importância da vigilância. É diuturna, hein? É em vigília e é em repouso. Vigilância sempre. Porque há espíritos, né, que trabalham ainda, né, devido à sua condição de perfeição, né, ardilosos, com certeza. Orai e vigiai sempre. Eles não dormem, eles não dormem. Então a gente tem que estar sempre vigiando, é vigiar e orar, né? Vigiar sempre, observar sempre, estar sempre. Que pensamento é esse que está me sendo sugerido? Qual é o conteúdo do pensamento? Qual é a construção? O que esse pensamento sugerido está me mostrando de melhoria, de progresso, de avanço, de benfeitoria para o meu próximo, para mim também? O que está me chegando aí quanto sugestão? Né? Então, ó, isso aí. Agradecer a André Luiz, né? O nosso repórter aí da espiritualidade, que mostra pra gente o que a gente vai encontrar. E mostra também agora, isso a gente viu o que acontece num grupo, né? Num grupo, o que acontece dentro de um grupo. E a gente tem que ver a importância da união do grupo, a importância da vigilância do trabalhador. Então, meus irmãos, desculpe no final, acabamos o estudo, graças a Deus. A gente teve que dar uma corridinha aí. Mas, utilizamos então o livro dos médiuns, eu falei para vocês, o capítulo da obsessão. Falamos um pouco da suspensão, então, que pode acontecer a perda e suspensão da mediunidade, né? O capítulo 17, de formação dos médiuns. Falamos sobre... Não falei sobre o médium perfeito, porque não deu tempo, né? Médium perfeito, os fascinados, obsidiados. Os fascinados são aqueles que são iludidos por espíritos enganadores. Eu falei sobre fascinação, mas eu não falei que o médium fascinado está dentro
da classificação dos médios, e a gente vai então, né? A gente vai então passar para a nossa muita paz. Obrigada por vocês, tá? Pela paciência de me ouvir. É muito bom de estudar, se preparar para fazer o estudo. Se preparando, recorda tudo e aproveita bastante. Né? Mas aí fica sempre, quando chega aqui, sempre tem que trabalhar contra o relógio, correndo por causa do relógio. Quem vai aí? Mas o conteúdo foi bom, muito bom. A questão da fascinação, a suspensão temporária da faculdade, a gente não abre espaço para superior, né? E a união do grupo mediúnico é muito importante. O relógio é implacável. Quem vai subir? Passou muito rápido, muito rápido. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e eu faço. Eu faço a prece então. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido Jesus, querido companheiro André Luiz, Senhor, obrigada, Jesus, pela oportunidade, Senhor, do estudo da noite, da reunião fraterna, do aprendizado, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, companheiro André, por todo esse trabalho, toda essa preocupação de nos recordar esses ensinamentos para que nós nos preparemos melhor para a nossa tarefa, para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar de espírito imortal. Obrigada pela lembrança da vigilância de pensamento, pela lembrança da limpeza da casa mental, pela lembrança da vigilância contra essas paixões que ainda nos prendem aqui nesse mundo de provas e expiações. Muito obrigada. Principalmente, muito obrigada, Senhor, por permitir que esses espíritos benfeitores nos reportem todas essas lições que fazem conosco, nos intuem, nos fortalecem, nos ensinam, nos preparam melhor para a nossa jornada mortal. E assim, Jesus, que seja em teu nome, que seja em nome de Caipachu, que em nome do irmão André, em nome dos nossos guias, benfeitores espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, é que nós pedimos. Ser conosco, Senhor, e dar-nos a permissão para encerrar a nossa reunião de estudos, Senhor, das obras de André Luiz, da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.